Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 1º de agosto, o nosso texto está no livro de Juízes, capítulo de número 15. Aconteceu, depois de alguns dias, que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com cabrito e disse: Entrarei na câmara a minha mulher. Porém, o pai dela não deixou entrar. Porque disse seu pai: Por certo, dizia eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei a teu companheiro. Porém, não é a sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: Inocente sou eu esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E foi Sansão e tomou 300 raposas e, tomando tições, as virou cauda a cauda e lhes pôs um tição no meio de cada 2 caudas. E chegou fogo aos tições e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega do trigo e as vinhas com os olivais. Então disseram os filisteus: Quem fez isto? Disseram: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a sua mulher e deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão: Assim o havíeis de fazer? Pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí. E disseram os homens de Judá: Por que subistes contra nós? E eles disseram: Subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse: Assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: Descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E eles lhe falaram, dizendo: Não, mais fortemente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos, porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o espírito de Yahvé possantemente se apossou dele, e as cordas que lhe tinham nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: Com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento feria 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou a Yahvé e disse: Pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu agora, pois, de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então Yahvé fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, o qual está em Leí até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. Livro de Atos, capítulo de número 19. Capítulo 19. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja
Espírito Santo? Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos do que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conduta do seu preço, acharam que montavam a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que, não só em Éfeso, mas também quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem, e querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos.
Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam nem por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas, quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo, da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrilégios, nem blasfemam da nossa deusa. Mas, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências, há procônsules, que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E, tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Livro de Jeremias, capítulo de número 28. E sucedeu, no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa de Yahvé, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa de Yahvé, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz Yahvé, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa de Yahvé. Disse, pois, Jeremias, o profeta: amém. Que assim faça Yahvé. Que Yahvé confirme as tuas palavras que profetizaste e torne ele a trazer os utensílios da casa de Yahvé e todos os do cativeiro da Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra dele, é que será conhecido como aquele a quem Yahvé na verdade enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: assim diz Yahvé, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando seu caminho. Mas veio a palavra de Yahvé a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz Yahvé, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro, porque assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel:
Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta: Ouve agora, Ananias, não te enviou Yahvé, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz Yahvé: Eis que te lançarei de sobre a face da terra este ano. Morrerás, porque falaste em rebeldia contra Yahvé. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no mês 7º. Amém? Vimos os nossos textos de hoje, então, aqui no capítulo 19 de Atos, que as pessoas tentavam usar o nome de Jesus sem ter nenhuma intimidade com ele, usar o poder que há nesse nome sem sequer conhecê-lo ou se relacionar com ele. E então o demônio, o espírito maligno diz: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas e você? Quem é você? Então, o poder que nos é dado nesta terra, ele nos é dado através do nome de Jesus, mas para quem tem intimidade com ele. Sem intimidade com o Senhor, não há como usar o seu poder em nosso favor ou em favor de quem quer que seja. E aqui em Jeremias 28 nós vemos a mesma coisa, o profeta Ananias querendo falar em nome do Senhor sem ter intimidade com Deus, sem ter recebido de Deus a palavra. Então, Jeremias fala para ele: você não recebeu essa palavra da parte de Deus, não foi isso que Deus falou. Então, nós precisamos entender que intimidade é o que abre a porta para que a palavra do Senhor se cumpra, se realize e que o seu poder flua através de nós. Amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, perfeito, digno, eterno, excelso, te bendizemos, te louvamos, exaltamos o teu nome, porque só tu és bom. Pai, nós queremos declarar que em nome de Jesus, o desejo do nosso coração é ter intimidade contigo, dia após dia, conhecer-te mais, ver a tua face gloriosa, conhecer da tua beleza, experimentar mais e mais da tua santidade sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, queremos nos tornar cada vez mais filhos, filhos que se parecem com o seu Pai, com o seu Criador. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.